Boa noite, dia 3 de junho. Dia 3 de junho, módulo 3. Técnicas de vendas elaboradas, técnicas de vendas grandes, técnicas de vendas SPIN, perguntas SPIN. É isso que a gente vai falar hoje. O que nós tínhamos combinado? Nós estamos falando sobre vendas. Faz 10 dias que nós falamos de vendas de varejo. Falamos módulo por módulo, módulos de 15 minutos. Lembra disso? Agora nós estamos falando de vendas grandes. Dia 1 e dia 2 a gente já falou sobre vendas grandes. Então é muito importante ficar claro para você que mudou completamente. Técnica de vendas de varejo, técnica de vendas grandes, técnicas de vendas para profissionais autônomos, tem a técnica de vendas certa. E a gente tem que aplicar. Essa é a diferença, para quê? De 100% de chance, com técnica de vendas. Estatisticamente é provado que eu faço 70%. Tudo eu não consigo, mas 70% eu acerto. O meu rendimento é esse. Quem vai só no ser extrovertido, no esforço, mas sem técnica, ele faz metade. Ele só faz 30%, 35%. Então é muito importante você acompanhar a gente para treinar. Eu tenho o material, eu tenho o consultor, mas eu tenho que treinar. Eu tenho que ser um dono de empresa, um gestor, um gerente, treinador. Efetivamente, eu quero os meus vendedores, a minha equipe, treinando comigo e realizando. Então, isso é muito importante, ok? Muito bem. Nós falamos sobre vendas de varejo, vendas de valores grandes. Tem 4 fatores, isso eu já falei nos dia 1 e dia 2. Fatores psicológicos que são completamente importantes e diferentes, que fazem com que a cabeça do comprador haja de uma maneira completamente diferente de varejo. Você é um sucesso em varejo, foi diretor de operações, foi presidente de rede de varejo, só que em valores grandes muda completamente. Quais são esses 4 fatores que nós falamos em detalhes? Número 1, ciclo de vendas, multivisitas, muitos telefonemas, muitos e-mails, várias reuniões. Muito importante isso. Grau de compromisso do cliente. Sabe, a complexidade é muito maior. As deliberações acontecem sem ser na frente do vendedor. Ele conversa com o gerente, com o diretor, com o vice-presidente, com a área técnica, com a área jurídica, com a área financeira. Tudo isso sem o vendedor estar presente. Então o trabalho que a gente fez com o nosso contato tem que ser muito bem feito para ele defender a gente lá nessas reuniões. Isso é muito importante, você entender que psicologicamente ele vai trabalhar dessa maneira. Terceiro, o relacionamento contínuo, o pós-vendas. Esse é o trabalho. Eu quero um cliente que volte a cada 3 anos para comprar outro carro comigo. Volte a cada 5, 8 anos para comprar outra casa comigo. A cada 10 anos para trocar de casa. Eu quero que ele volte todo ano para fechar um novo contrato de serviço dessas grandes empresas. Um contrato de serviços de 5 milhões, de 10 milhões, de 1 milhão. E isso é muito importante. O mesmo cliente voltar. Então eu tenho que fazer um pós-venda, um trabalho com ele. Não adianta eu ficar fazendo um monte de prospecção, um monte de cliente novo e não dar atenção ao cliente que já é atual. Esse cliente eu tenho que cuidar mais dele do que ficar prospectando. Vendas grandes é assim que funciona. Eu tenho 5 mil clientes e eu não consigo dar atenção a eles. Eu tenho que ter a minha carteira de 100 clientes importantes e trabalhar eles. Então isso é importante, porque o pós-venda me faz novas vendas. Bacana? Último, o risco dos erros. Os erros em público são terríveis. O meu diretor, o meu gerente, o meu vice-presidente, o meu presidente vai saber do meu erro. Então eu não posso deixar isso acontecer. Esses 4 fatores, duração do ciclo de vendas, compromisso com o cliente, relacionamento contínuo pós-vendas e risco de erros faz com que psicologicamente ele haja diferente. Agora que eu sei isso, eu chego aonde? Vender perguntando. Ora, Alexandre, mas isso daí não é novidade. Sim, não é novidade. Vender
perguntando também no varejo, fazer as perguntas certas? Ah, isso eu já sei. Perguntas abertas, perguntas fechadas? Não, meu amigo. Isso é no varejo. Aqui as perguntas são muito mais elaboradas. E o que o Neil Rackham fez com as perguntas SPIN? Ele estudou 12, 15 anos, ele catalogou as perguntas, quais as perguntas que davam certo, tinham mais chances de dar certo, e as perguntas que davam errado. Então não adianta você querer ter a mesma pressão lá do varejo aqui em vendas grandes. Não vai funcionar. Mas vender perguntando funciona? Funciona. E é isso que nós temos que treinar. Isso que nós vamos treinar. Efetivamente, você é um gestor, um gerente treinador? Sou. Perguntas S, perguntas de situação, no início do processo. Perguntas P, perguntas de problema, aonde da empresa dá problema. Se você não for vender uma solução, você não tem o que vender lá. Perguntas I, de implicação do problema, que a gente faz uma necessidade implícita virar explícita. Eu preciso resolver isso hoje. Das minhas 10 urgências, a urgência número 1 vai ser com o Alexandre. É isso que essas perguntas que faz com que o próprio comprador profissional, ele chegue à conclusão de que ele tem que comprar o meu produto primeiro do que as outras 9 urgências. E perguntas N de necessidade de solução. Bacana? Então é muito importante a gente trabalhar isso de uma maneira que o comprador, o tomador de decisão, chegue à conclusão sozinho que ele tem que comprar e fechar o contrato de valor grande comigo. E isso é importante, tá percebendo? Olha lá, perguntas de situação. Essas perguntas de situação, se eu estou falando com o dono da empresa, são perguntas gerais. Dono da empresa, presidente da empresa, vice-presidente da empresa, diretorzão da empresa, que você conhece, que é teu amigo de longa data, que estudou com você na faculdade, tudo bem. Mas ele não vai colocar, olha o risco dos erros, ele não vai colocar o cargo dele, a história dele, sabe, a biografia dele em risco, porque ele é teu amigo de 30 anos. Não adianta. Ele não vai fazer isso. Ele vai consultar muitas pessoas e ele vai falar para você passar um processo. Hoje, os guidelines de empresas grandes são super severos. As normas, as leis internas de compliance são muito severas. Não é porque ele é teu amigo e te conhece que ele vai te passar na frente. Não vai. Não adianta. Tem um processo severo. Então, as perguntas de situação é no começo do processo. Você é uma pergunta chata, perguntas gerais. Qual é o tamanho da empresa? Exatamente. Você já se preparou antes, você leu pela internet, você leu muito sobre essa empresa. Só que é o seguinte, às vezes o comprador ou o pessoal da área técnica nem te recebe, você não sabe com quem falar. Você liga lá no PBX, pede para falar com o departamento de compras, você fica rodando telefone. Então as perguntas de situação, elas são usadas para quê? Para entender a empresa e achar o departamento onde acontece o problema que você vai solucionar. São perguntas gerais. Há quanto tempo tem a empresa, quantos funcionários, em quantos países? Muito bem. Você não conhece a pessoa certa. Puxa vida, eu quero vender para Ambev, para Coca-Cola, para BASF, para Volkswagen, para General Motors. Só que é o seguinte, o teu vizinho tem um filho que namora uma menina que a mãe trabalha na Volkswagen. É por aí que você começa a conversar. O teu filho tem uma menina... Será que eu podia... O dia que encontra lá o menino com a namorada, a sua mãe trabalha na Volkswagen? Trabalha. Puxa vida, eu tô querendo fazer um trabalho lá e tal. Será que ela me receberia pra gente bater um papo? Sim, claro, pega o telefone. Aí ela tem indicação. Aí você telefonou, eu sou o pai do menino que namora a sua filha e tal. Poderia. Ela te recebe, ela te dá café, sala de ar-condicionado, ela trabalha no almoxarifado. Ela não faz a menor ideia. Ela é assistente do assistente do assistente. Mas ela te recebe. Você entendeu? Como que é importante, como chegar na empresa e as perguntas de situação?
As perguntas de situação são para você entender o que acontece na empresa e qual o caminho que você vai tomar. Isso é muito importante, porque a gente nem consegue ser recebido na empresa. Não consegue ser recebido no departamento técnico que vai analisar o teu produto ou a tua proposta de serviço. Não consegue ser recebido pelo comprador. Tem um andar só de compradores. Qual é o comprador? Lá no andar de uma empresa gigantesca como a CPFL, como a Agência Nacional de Águas em Brasília, como Sabesp, como a Comgás, essas empresas gigantescas, particulares ou mistas, elas são gigantescas. Tem um andar, tem 200 compradores, são famílias. E quais são os nomes das famílias? Então eu não sei chegar lá. Eu fico me desgastando. E tem salário todo mês. Tem o custo fixo. Então você tem que conseguir entrar. Então as perguntas de situação são para quê? Para sondagem. Então não gaste tempo de pergunta de situação com o teu amigo diretor, com o dono de empresa. São perguntas chatas, são perguntas gerais. Se você for falar com o dono da empresa, passe logo por essa fase. Porque ele não vai gostar de responder isso. O tempo dele é raro e caro. Então você tem que entender isso. Quando você está falando com uma pessoa que é só para você conseguir o caminho, tá bom, gaste tempo nas perguntas de situação. Se você estiver falando já com o cara lá da frente, passa rápido. Entendeu? Você poderia me dizer o movimento diário, se você ouviu publicado o faturamento anual? São números gerais. Essas são as perguntas de situação. São as perguntas que te dão o caminho e fala, bom, sim, a empresa é ótima, mas o problema que tem a ver com a sua área, com a sua fábrica, com o seu produto, com o seu equipamento, acontece no departamento X. Ah, você conhece o departamento X? Conheço sim. O encarregado do departamento X faz parte do meu grupo de ginástica, do meu grupo de yoga, o filho dele estuda na mesma escolinha que meu filho. Alguma coisa ela vai falar. Ah, que bacana. Como eu sou vizinho do filho que namora a sua filha e tal, a senhora poderia ligar para ele, me indicar, ou eu... Poderia. Ali da mesa dela já vai ligar para o seu Joaquim lá, do departamento que acontecem os problemas. Ele é só um encarregado, ele não decide nada, mas ele é o cara do problema. Ô, seu Joaquim, tudo bem? Eu tô aqui com o pai do menino da minha namorada da minha filha e tal. Que dia que o senhor pode recebê-lo? Eu conheço, é gente boa, pá. Pô, na quarta-feira, 10 horas. Quarta-feira, 10 horas, você vai lá. Esse, seu Joaquim, é o cara do problema. Tá bacana? Entendeu como é que você vai chegar no cara do problema? Porque se você não tiver a solução, não adianta, eles não vão te receber, você não vai vender nada, você está gastando tempo teu e dele, e energia e dinheiro à toa. Então é muito importante que vendas grandes, você ache a pessoa certa para conversar. Estou falando de valores grandes. Técnica de vendas de valores grandes. Perguntas S. Perguntas do SPIN. O S é perguntas de situação. Tá bacana? Espero que você esteja gostando. Amanhã vamos falar das perguntas de problema. Tá bom? Eu quero o teu sucesso. Tem que praticar, tá ok? Tudo de bom. Um beijo no coração. Fica com Deus. Boa semana. Até amanhã. Tchau, tchau.